Olá, olá, como você tá? Aqui é o Rodrigo, esse é o canal da Reable e aqui hoje a gente vai conversar sobre aquelas pessoas que fazem o consumo problemático de álcool e outras drogas e são extremamente resistentes à mudança. Não importa o que a gente fale, não importa como a gente fale, são pessoas com muita dificuldade de alterar os seus comportamentos, especialmente aqueles comportamentos que envolvem o consumo da substância. Se você já passou por essa situação, no final do vídeo eu vou te trazer ferramentas para lidar um pouco melhor com isso e começar a mudar essa situação de um jeito que funciona. Então assiste o vídeo até o final para não perder nenhuma dessas sugestões e também já aproveita para deixar o seu like aqui no canal para me dar mais energia para continuar esse trabalho. Vem comigo? E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso para compreender melhor esse processo da dificuldade da mudança de comportamento é que quando a substância química alcança o nosso cérebro, ela gera prazer. É um prazer semelhante àquele que a gente sente quando a gente está com muita fome e a gente se alimenta, ou quando a gente está morrendo de vontade de comer um doce, a gente toma aquele milkshake, por exemplo, só que de uma forma muito mais elevada, é um prazer muito maior. E essa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a essas sensações de prazer e focar nos comportamentos e nas situações que as proporcionam é muito grande. Então, os nossos comportamentos, eles se moldam para facilitar essas sensações de prazer e para evitar sensações de dor, para evitar situações de mudança ou situações desagradáveis, situações de confronto. É assim que o nosso cérebro trabalha. Ele trabalha para aumentar a sensação de prazer e diminuir a sensação da dor, para não gastar energia com a dor e focar a energia no prazer. É assim que o nosso cérebro funciona, a gente tendo problemas com álcool, com outras drogas ou não. Então acompanhe comigo. A pessoa adicta passa por várias situações de reforço positivo de prazer na medida que ela vai fazendo aquele consumo da substância. E isso vai gerando comportamentos em torno desse consumo que ela faz. Pense lá na questão da pessoa que é fumante, por exemplo, e ela se acostuma a fumar um cigarro enquanto ela toma café. Ela relaciona essas duas situações. Essa construção de hábitos vai se construindo em torno do consumo. Ou aquela pessoa que tem um trabalho muito estressante e ela se habituou ao final da semana ou ao final de cada dia para aliviar um pouco daquela tensão, ela toma lá um gole de substância alcoólica, ela usa um pouquinho de maconha. São hábitos que a gente vai construindo ao entorno desse consumo e eles se tornam gatilhos automáticos do nosso cérebro. A nossa mente, ela relaciona aquele momento de prazer com aquela necessidade. A pessoa que toma café ao mesmo tempo em que ela fuma, quando ela está no processo de mudança depois lá na frente, se ela quer parar de fumar, ela sente muita falta do cigarro enquanto ela está tomando café, porque aquele hábito ele está amarrado no inconsciente dela ao gesto de fumar. Outro exemplo são aquelas pessoas que, para que elas possam aproveitar um show, uma festa, elas fazem uso de substâncias como cocaína, êxtase, MDMA, e como essas duas situações estão relacionadas para ela, ela tem muita dificuldade ao longo do processo a participar de um evento desse e não consumir aquela substância. A mente dela, ela se acostuma, ela relaciona aquela situação do evento à sensação daquele prazer que a substância proporciona. Como a gente também falou aqui um pouquinho sobre o consumo de substâncias em eventos, é importante deixar muito claro que não são todas as pessoas que consomem drogas e que desenvolvem relações problemáticas, relações abusivas com substâncias. Essa, na verdade, é uma pequena minoria. E é sobre essa pequena minoria que a gente está abordando nesse vídeo. Mas ó, volta comigo. Lembre lá daquele mecanismo que faz com que a gente foque em atividades que nos tragam prazer, que são atividades relacionadas ao consumo daquela substância, e nos afastam de atividades que geram dor, que geram insatisfação. Esse é um processo de redução do nosso repertório de prazer. Isso faz com que a pessoa que está fazendo uso problemático, um uso abusivo já de substância química, que ela se afaste daquelas atividades que antes geravam prazer para ela, mas que não gera um prazer comparável àquele prazer que ela sente usando a substância. Nesse processo ela vai se afastando de alguns amigos, que são aqueles amigos que não reforçam, que não estão envolvidos na cerimônia do consumo, naquele hábito do consumo, faz com que ela se afaste de atividades que ela fazia antes, faz com que ela vá reduzindo, ela vá se fechando em elementos reforçadores desse consumo, em elementos que não critiquem, que não afetem negativamente, que não pesem
sobre o hábito do consumo. E é nesse momento que a gente, os familiares, entram muito pesado, jogando no lado errado desse time. Por quê? Porque a gente, nesse momento, é o nosso auge da preocupação, é o nosso auge da vontade de pegar, chacoalhar o nosso parente, o nosso familiar, dar uns 3, 4 tapas na cara dele para fazer com que ele mude de comportamentos. E isso transparece completamente na forma com que a gente aborda essa questão com ele. Isso molda os nossos comportamentos, isso gera hábitos na gente também, hábitos de controle. A gente já tem um vídeo falando aqui sobre isso, sobre essa necessidade do controle. Ou seja, né? Lembra lá daquele mecanismo do prazer que faz com que a pessoa que tem problemas com a substância procure elementos que reforcem aquele consumo e fuja de momentos que neguem esse consumo? Pois é, nesse jogo, nós familiares estamos aqui. A gente está posicionado como um elemento muito negativo e que gera dor para o adicto, porque a gente está combatendo essa vontade dele, essa construção dele de fazer uso da substância e se sentir aquele prazer que só a substância consegue proporcionar. E presta atenção, porque eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar o consumo, que a gente tem que abraçar o consumo, incentivar o consumo. Não é isso que o que eu estou dizendo significa. O que eu estou dizendo é que essa postura agressiva de oposição, ela nos afeta emocionalmente, ela nos rebaixa emocionalmente, isso faz mal, isso nos deixa para baixo, e ao mesmo tempo em que isso é muito pouco efetivo, porque ela nos afasta completamente da pessoa que está fazendo o uso problemático de substâncias. Isso é negativo para a gente e é negativo para ele, porque a gente está fechando portas de conversa, a gente está fechando portas de diálogos. Eu também fiz um vídeo aqui, vou deixar ele aqui em cima, falando sobre como recuperar essa capacidade da conversa com pessoas que fazem uso problemático. E é agora que eu trago algumas sugestões de como você pode adotar um papel pró-mudanças de comportamento, pró-mudanças de atitudes de forma positiva, de forma menos destrutiva, tanto para você quanto para a sua relação com o adicto. A minha primeira sugestão para você, ela vem em formato de pergunta. Como a sua família está deixando claro que essas mudanças de comportamento são necessárias, que vocês precisam dessas mudanças de atitude? Isso está acontecendo de forma violenta, de forma agressiva, de forma impositiva? Se sim, eu preciso te dizer que isso coloca a pessoa numa situação de autodefesa. Ela é muito mais fácil vai para uma postura de se defender, de contra-argumentar, do que realmente refletir sobre aquilo que você está propondo. Então, essa não é uma maneira mais efetiva. Adote uma postura de mudança de comportamentos pelo exemplo. Adote uma postura de mudança de comportamentos pelo diálogo e pela conversa. A segunda sugestão que eu tenho para te dar, ela olha para esse processo que o nosso familiar está passando, de perda do repertório de prazer. Nessa situação, a gente precisa sugerir, pensar junto com o nosso familiar, se ele está encontrando prazer com o uso da substância, quais outras ações vocês podem fazer juntos, onde também seja prazeroso para você, seja prazeroso para ele, que vocês tenham um momento juntos. E a estratégia com isso é reforçar os vínculos entre vocês, mostrar para ele que existem outras ações que não são somente o uso daquela substância, que são prazerosas e que somam e agregam para todos vocês. E não precisam ser coisas complexas ou coisas caras ou coisas difíceis de se alcançar. Depende muito da dinâmica familiar de vocês. E eu tenho certeza que se vocês param para pensar em como vocês aproveitam o tempo de vocês, em quais são os gostos de vocês, vocês vão encontrar atividades assim que vocês de repente não fazem há muito tempo, que vocês só faziam lá atrás e que era muito gostoso para vocês fazer aquilo juntos, e é possível trazer isso novamente para a gente aumentar esse volume de atividades que vocês podem fazer juntos e que sejam prazerosas para o nosso familiar adicto tanto quanto para a gente. Outra proposta que eu dou para vocês é para que toda vez que vocês percebem que ele fez uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento positiva, que vocês elogiem, que vocês falem sobre isso, que vocês mostrem como aquilo está sendo importante dentro do todo para que vocês melhorem no coletivo de vocês. Esses reforços positivos fazem muito bem para a balança emocional dele, para ele se sentir recompensado por comportamentos positivos para o grupo familiar.
Isso é muito importante nessa mudança de comportamentos dele, até para que ele se sinta abraçado no esforço que ele está tendo, porque isso também reflete que ele está buscando, que ele se importa com isso e que ele está empenhado em mudar comportamentos. E a minha última sugestão é uma sugestão que olha para você, familiar de uma pessoa que faz um uso problemático, porque você é uma pessoa muito importante. É muito frequente que os familiares, eles fiquem muito em torno daquela energia do consumo, que a gente perca a nossa esperança, que a gente perca o nosso autocuidado, a facilidade que a gente tem de fazer coisas prazerosas pra gente, que a gente perca grande parte das nossas fontes de prazer porque a gente se abraça com aquela dor que a gente sente pelo consumo problemático que o nosso familiar está fazendo. E isso é muito negativo porque a gente fica na mão dele, fica na mão dela. As nossas fontes de prazer, elas se esgotam também e isso vai nos deprimindo com o tempo. Então é muito melhor que a gente cuide do nosso jardim, para que o nosso jardim esteja com capacidade de fazer com que as coisas cresçam, para que a gente consiga ir regando o jardim do nosso familiar, para que lá também cresçam coisas boas quando for o momento delas crescerem. Então eu deixo aqui o meu pedido para que você também não esqueça de você, porque você é muito importante também. E o seu familiar vai precisar de você bem para que você mostre para ele que é possível ter uma vida com saúde, uma vida com prazer, mesmo com coisas simples, mesmo numa rotina simples. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se te ajudou, comenta aqui, por favor. Isso vai me ajudar muito a saber que eu estou indo na direção certa com esses conteúdos. E se você ainda não se inscreveu no canal também, se inscreva e compartilhe esse conteúdo com pessoas que você acha que eu vou poder ajudar também. Combinado? Abraço e até a semana que vem.